é Rodrigo Ashikawa, sou economista aqui da Principal Claritas e vou falar um pouco aí do cenário macroeconômico desse último mês de outubro, tá? Começando pelo cenário global, o mês de outubro foi marcado por um período negativo para o desempenho dos principais ativos de risco. Tivemos quedas dos principais índices nas bolsas nos Estados Unidos, a abertura das taxas de juros, né, das treasuries americanas e uma valorização mais forte do dólar global, tá? Acho que as principais narrativas para explicar esse movimento nos ativos de risco foram duas principais histórias, né? A primeira delas ainda continua em relação ao cenário econômico dos Estados Unidos. A gente continua observando ali uma resiliência da atividade econômica americana, dados de inflação que vieram ali relativamente em linha com o esperado, o que faz ali com que o Fed ainda tenha uma posição e um posicionamento mais de cautela, né, em relação a esse processo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos. E a segunda narrativa para justificar esse movimento nos ativos globais, né, especialmente ali nos ativos americanos, fica ali por conta das incertezas em relação ao cenário eleitoral nos Estados Unidos, né? Um evento muito aguardado ali para esse ano de 2024, gerou uma repercussão e tomou proporções ali maiores nesse último mês de outubro e que também acabou explicando grande parte ali da volatilidade desses ativos nesse último mês, tá? Tentando destrinchar um pouco melhor nessas duas principais narrativas dos mercados americanos, começando pelo lado mais econômico, as evidências que a gente continua observando nos dados americanos ainda continua sendo de sinais de um pouso suave da economia americana, né? Quando a gente olha para as expectativas de crescimento de Estados Unidos nesse ano, estamos caminhando para ter um crescimento próximo de 2,6%, o que ainda é um ritmo de crescimento mais forte em relação a outras economias lá fora. E, além disso, continuamos também com sinais de um mercado de trabalho que tem apresentado ainda uma lenta desaceleração em relação aos últimos meses, tá? O último dado mais recente que tivemos de payroll, né, do relatório de empregos nos Estados Unidos, foi um dado que trouxe ali um ruído um pouco adicional devido a questões específicas climáticas relacionadas ao impacto de furacões, greves em determinados setores nos Estados Unidos, fatores que devem se reverter quando a gente olha para a perspectiva para os próximos meses, mas quando a gente olha para um panorama geral, né, da situação do mercado de trabalho americano, a gente ainda continua observando uma desaceleração bastante gradual e nenhum sinal de uma disrupção iminente, né, uma desaceleração muito forte desse mercado de trabalho na margem, tá? E aí no lado da inflação, a gente continua observando, né, uma desinflação em direção ao objetivo do Fed de 2%, né, em direção aí à meta de inflação lá nos Estados Unidos, só que nesse último mês de outubro num ritmo um pouco mais moderado do que a gente vinha observando, né? O Core PCE, que é o número de inflação mais acompanhado pelo Fed, ficou praticamente estável em 2,7%, né? Mostrando ali uma certa pausa em toda aquela desinflação que a gente vinha acompanhando nas últimas leituras de inflação, e com essa combinação de uma desaceleração bastante gradual da atividade e número de inflação relativamente em linha com as expectativas, isso segue ali, né, reforçando um Banco Central nos Estados Unidos com afrouxamento também bastante gradual da sua política monetária, e o ritmo ali de 25 pontos bases, né, para essas próximas decisões ainda parece ser o cenário mais provável diante dessas informações e desse cenário econômico como um todo, tá? Só que além desses desenrolares do cenário econômico, como a gente falou, o outro fator ali de maior destaque, né, no cenário dos Estados Unidos foi a questão e as incertezas em relação às eleições americanas, né? Candidatos ali tanto do lado republicano, né, como do lado democrata, né, tendo ali eventos históricos nessa corrida eleitoral de 2024, bastante incerteza em relação ao resultado final, né, em relação às pesquisas também bastante ali apertadas e que acabam tendo implicações diferentes quando a gente pensa ali para o cenário econômico à frente, e acho que uma leve vantagem, né, em relação ao candidato republicano Donald Trump acabou justificando um pouco aí a volatilidade que tivemos nos ativos de risco, justificando parte ali do movimento de abertura de taxas de juros e uma valorização mais forte ali por parte do dólar nesse último período, tá? Então, portanto, o cenário econômico global, né, ainda continua bastante focado de Estados Unidos, mas acho que as duas principais narrativas que explicaram, né, o movimento nos mercados nesse último mês de outubro ficou pelo lado ali do lado mais econômico, né, pela questão ali dos desenrolares da política monetária,
ainda com sinais ali de bastante gradualismo, né, nesse processo de afrouxamento monetário por parte do Banco Central, e agora um elemento ali adicional que fez e teve maiores impactos para os ativos, né, como um todo, essas incertezas eleitorais, né, e toda essa volatilidade que vimos nos ativos nesse último mês de outubro, tá? E aí, além desse tema central dos Estados Unidos, né, que como a gente falou, continua sendo o principal foco dos mercados lá fora, também tivemos ali, né, alguns destaques relacionados a outros países fora desse eixo americano, né? Primeiro comentando com relação à economia europeia, os sinais que a gente continua tendo, né, da economia europeia ainda continuam sendo de uma desaceleração da atividade econômica na margem. Os PMIs, né, tanto de manufatura, e especialmente ali, tem mostrado aí ainda em campo de retração, o que ainda indica que esse setor de manufatura, né, bastante puxado pela economia alemã, continua em níveis ali, né, mais negativos em relação aos últimos meses, mas acho que a novidade em relação ao cenário econômico de Europa ficou por conta ali do lado da inflação, né, um número de inflação, né, nessa última divulgação que veio um pouco mais pressionado do que as expectativas do mercado, o que acabou diminuindo ali, né, as chances de cortes mais intensos por parte desse Banco Central nas próximas decisões, e parece que o ritmo ali de 25 pontos bases de ajuste, né, na política monetária ainda continua sendo o cenário um pouco mais provável ali diante de todas as informações que temos conhecimento ali até agora, tá? E aí, fora os desenrolares em relação à Europa, um destaque adicional também com relação à China, tá? O cenário que a gente viu nesse último mês de outubro é um cenário que mostrou um alívio de curto prazo, mas ainda com desafios quando a gente olha ali para os próximos meses. Os números de atividade econômica que tivemos conhecimento nesse último mês de outubro vieram até melhores do que as expectativas do mercado. Tivemos tanto ali uma aceleração do crescimento de produção industrial, das vendas no varejo, mas quando a gente olha para as expectativas de crescimento, né, para o PIB da China em 2024, essas expectativas ainda continuam abaixo de 5%, portanto ainda abaixo do objetivo do governo chinês de meta de crescimento para esse ano, tá? O que mostra, né, que o cenário ou as perspectivas com a economia chinesa ainda ficam muito concentradas nas expectativas com relação aos detalhes do pacote de estímulos fiscais que tem sido prometido pelo governo chinês, né, que também tem sido aplicado aí ao longo dos últimos meses, né? Há ainda muitas dúvidas em relação ao tamanho, em relação aos detalhes e em relação a qual que é o impacto de fato efetivo para a economia chinesa, dado que determinados setores da economia ainda continuam, né, em níveis bastante deprimidos, como é o caso ali do setor imobiliário, tá? E fora esse pano de fundo do cenário econômico de China, que como a gente falou, até trouxe certos alívios, mas ainda possui desafios à frente, temos também como outro pano de fundo a questão eleitoral nos Estados Unidos, né? Dependendo de quem será, né, o próximo presidente nos Estados Unidos, haveria ali impactos diferentes quando a gente olha ali em termos para a economia, né, chinesa, em termos ali de tarifas, regulações ou piora, né, do ambiente ali global, e fora tudo isso também temos ali preocupações ou pelo menos riscos para serem monitorados do lado geopolítico, com possíveis ali efeitos em preços de commodities mais elevados, especialmente ali através ali de preços de petróleo, tá? E nesse ambiente de incertezas globais, os ativos brasileiros tiveram um desempenho negativo nesse último mês de outubro, tá? Agravado também por fatores domésticos, né, em relação às incertezas fiscais. Nesse último mês de outubro tivemos queda do Ibovespa, abertura das taxas de juros e uma forte desvalorização da taxa de câmbio aqui doméstica, né? E nem mesmo, né, uma elevação da nota de investimento por parte da agência de risco da Moody's foi suficiente para reverter esse ceticismo e esse sentimento negativo dos mercados domésticos. E acho que grande parte, né, para explicar esse movimento dos ativos vem das incertezas relacionadas ao ambiente fiscal brasileiro, tá? Apesar da gente enxergar ainda uma arrecadação forte, né, impulsionado pelo crescimento econômico de Brasil, apesar da gente enxergar também um aumento da probabilidade, né, de que o governo consiga atingir o limite mínimo, né, das metas fiscais para esse ano de 2024, por outro lado, as incertezas em relação à sustentabilidade do arcabouço fiscal acabaram se elevando nesse último mês, né? Quando olhamos ali a trajetória da dívida bruta do Brasil atinge níveis aí
ali acima de 78% do PIB, e quando olhamos para a trajetória, né, de gastos públicos, isso continua crescendo como proporção do PIB nos últimos meses, e também percebemos ali um aumento, né, de gastos por fora das regras fiscais e que, portanto, traz, né, uma baixa visibilidade sobre o compromisso ali da agenda fiscal ali nos próximos anos, tá? E acho que grande parte, né, dessa piora dos ativos de risco, como a gente falou, pode ser explicado pelo esse aumento de incertezas em relação a essa sustentabilidade fiscal e um pouco da combinação que a gente já tem visto ali das estratégias, né, do Ministério da Fazenda em depender mais ali de receitas e arrecadação bastante forte e ainda haver baixa disposição em discutir reduções de gastos nesse momento, tá? A novidade desse último mês de outubro foi uma promessa, né, do Ministério da Fazenda e do Ministério de Planejamento em apresentar um pacote de revisão de gastos como uma tentativa de limitar o crescimento de algumas despesas obrigatórias e trazer um compromisso adicional em relação à sustentabilidade do arcabouço fiscal, tá? Mas apesar dessa iniciativa positiva, continuamos com diversas dúvidas em relação aos detalhes e ao desenho final desse pacote de gastos, né? Primeiro, quais que serão ali os principais, né, detalhes em relação a essas medidas, se vai contar com alguma revisão de gastos mais estruturais nos próximos anos, ou se vai novamente ser mais uma questão de um pente fino em determinados, né, programas sociais ali dentro do orçamento público, e fora isso temos dúvidas em relação ao timing de aprovação disso no Congresso e qual que é a viabilidade política e a palavra final do presidente Lula, né, e a disposição dele em discutir essa revisão de gastos ali, né, dentro do orçamento público, tá? Então, em suma, a gente vê um claro potencial positivo, né, nessa discussão de revisão de gastos, mas ainda com muitas dúvidas e incertezas que ainda ficam pendentes nesse momento e nesse último período, e nessa incerteza em relação a esse desenho e aos detalhes desse pacote, os ativos de risco acabam tendo aí esse desempenho mais negativo que observamos nesse último mês de outubro, tá? E aí, nesse cenário, né, além das incertezas fiscais aumentarem o prêmio de risco aqui doméstico, isso também diminui aí a visibilidade com relação à política monetária brasileira, né? Sabemos aí que o Banco Central tem sido bastante enfático, né, sobre essa combinação de um ambiente de incertezas fiscais mais um ambiente econômico, né, de uma demanda interna bastante aquecida, e isso acaba levando a uma resposta da política monetária por parte do Banco Central, iniciando, né, um novo ciclo de aperto monetário com aquele aumento de 25 pontos base que tivemos na última reunião do Copom, tá? O cenário fiscal, como mencionado, né, apresenta ali de fato incertezas e acaba tendo ali os seus efeitos, né, nos preços de ativos de risco, especialmente também nas expectativas de inflação mais longa, mas também o cenário econômico também possui aí a sua contribuição para esses movimentos, né? Afinal, quando a gente olha para os dados de atividade econômica, a atividade aqui brasileira continua bastante forte, robusta, as expectativas de crescimento continuam ali ao redor de 3% de crescimento para esse ano, o mercado de trabalho também continua nessa mesma direção positiva, né, uma taxa de desemprego nas mínimas ali dos últimos anos, o CAGED, né, de criação de vagas ali formais no Brasil, também com resultados fortes, né, uma criação de cerca de 250 mil na última leitura ali mais recente, e além disso, um ambiente onde a inflação corrente começa a ficar um pouco mais pressionado, né, ou trazendo surpresas um pouco mais negativas na margem, né. O exemplo acabou ficando ali por conta do IPCA 15 do mês de outubro, vindo um pouco acima das expectativas do mercado e também com um qualitativo pior, mostrando alguma aceleração de serviços e de algumas medidas subjacentes ainda em patamares ali bastante elevados e, claro, não compatíveis com o objetivo do Banco Central nesse momento, tá? E quando a gente olha para frente, né, os riscos com relação ao cenário de inflação de curto prazo também começam aí a ficar um pouco mais negativos, né? Afinal, temos uma desvalorização forte do câmbio. A gente percebe aí alguns itens mais ligados e mais sensíveis, né, à taxa cambial começando a apresentar um comportamento mais negativo, e também temos outros fatores mais relacionados ao aumento de preço de carnes que pode ter um impacto potencial para o consumidor, pressionando, né, a inflação de alimentos para o último trimestre desse ano, e uma demanda interna, como a gente falou, né, um hiato bastante positivo, um mercado de trabalho bastante apertado, o que representaria um risco altista ali para o segmento de serviços ali nos próximos meses, tá? E aí, com essa combinação, né, de uma atividade bastante forte e riscos de inflação tendo um balanço um pouco mais altista, a gente espera que a postura do Banco Central ainda siga sendo ali de cautela com relação à condução dessa política monetária, tá?
Esperamos que o Banco Central aí acelere, né, esse ritmo de aperto de juros para um ritmo de 50 pontos bases nessa próxima reunião e levando a taxa de juros ali, né, a taxa terminal desse ciclo de aperto monetário para 12,75% em nosso cenário base aqui da Principal Claritas, tá? Olhando para frente, acho que vai ser importante a gente monitorar primeiro os detalhes em relação aos enrolares fiscais, né? Qual que vai ser ali os detalhes em relação a essa revisão de gastos, qual que será o impacto disso para as contas públicas e se isso vai trazer um efeito positivo na sustentabilidade do arcabouço fiscal. E segundo, o comportamento também da demanda interna, né? Se nos próximos meses teremos alguma desaceleração da atividade, algum comportamento um pouco mais benigno ali da inflação no curto prazo e qual que vai ser a resposta disso da política monetária, tá? E tudo isso, lembrando, tendo como principal pano de fundo também um pouco das incertezas globais que a gente comentou ali no começo, e especialmente ali qual que vai ser o desenrolar das eleições americanas e qual que é o impacto disso ali para o cenário econômico como um todo, tá? Então esse foi o cenário econômico do mês de outubro, ficamos à disposição para qualquer dúvida e até o próximo mês.